Bom, então galera, vamos começar lá, iniciar o estudo sobre a hermenêutica, né? Questionário aqui no 2, hermenêutica. Vamos falar sobre os tipos de escola. Já falamos aqui sobre a escola da exegese, né? Que foi uma escola que foi dividida em 3 fases, que foi a fase da promulgação com o início do Código Civil, a fase de instauração, né? Veio com a promulgação do Código Civil francês e durou de 1804 até 1840. Depois veio a fase do apogeu, que foi a fase onde se estendeu a cerca de 1880, né? E por fim tivemos a última fase, que foi a fase de declínio, quando a escola de exegese já estava se finalizando, que foi quando ela fechou em 1899. A escola de exegese ela surgiu do que denominamos trauma da Revolução Francesa de 1789. No período anterior à referida revolução, as nações europeias eram governadas de acordo com os do primeiro e segundo estados, que era no caso o clero e a nobreza, sem a participação efetiva do povo. Então, assim, o relegado ao terceiro estado, sem perspectiva de ascensão aos outros estamentos, uma vez que eram os vínculos de sangue que determinavam a colocação do indivíduo nesta ou naquela posição social. A Revolução Francesa ela surgiu justamente para destronar o antigo regime e iniciar um novo período em que as divisões sociais restantes seriam aniquiladas, com a retomada da soberania popular e o governo exercido pelo povo e para o povo. Para atingir tal intento, em consonância com as lições de Rousseau, o parlamento composto por representantes do povo deveria editar as leis necessárias para que os direitos naturais dos cidadãos fossem preservados, evitando-se o arbítrio do soberano, que passaria a respeitar a lei posta pelo poder legislativo na condução de suas atividades. Surge assim a lei como norma jurídica fundamental, capaz de consolidar o ideário da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. Para Fábio Conde Comparato, a liberdade consistia na possibilidade de o cidadão determinar sua condição social, ao passo que a fraternidade representaria o fim do favorecimento dos mais poderosos em ocupar cargos públicos. Já a igualdade adviria da lei, sendo igual para todos, uma vez que todos os homens são iguais por serem providos de razão. Criaria o que denominamos igualdade formal entre os jurisdicionados. De um cunho francamente liberal, a Revolução Francesa preocupou-se especialmente em regular as relações do indivíduo em situação de igualdade sem a intervenção do Estado. É o que dizia Lasfer. Sem dúvida, um dos poderosos que mais preocupava a Revolução Francesa era o judiciário. Ele era um dos poderes que mais preocupava. Por quê? Porque em vez que os juízes, a pretexto de decidirem conforme seu livre-arbítrio, acabavam por sempre decidir de acordo com o interesse do status quo dominante antes da Revolução. Dizia-se que no antigo regime o juiz era longa-manos, uma extensão da mão do imperador, ou seja, aquela que era a vontade do imperador, aquilo que era decidido pelo imperador, seria também a vontade prevista legalmente para a decisão final do juiz. Após a Revolução, torna-se a boca da lei. Assim, considerando que todo o direito estaria contido na condição, não haveria tarefa intelectual interpretativa relevante do juiz, que estaria adstrito a dizer a vontade do legislador, que seria a criação específica daquela lei. E como deveria proceder o juiz para chegar a tal intento? Deveria realizar a subsunção do fato à norma, por meio do raciocínio silogístico, consistente tão somente ao esforço intelectual dedutivo, em que a premissa maior é a lei, a premissa menor é o fato, e o silogismo é a aplicação do fato à norma. Então você tinha uma norma naquela época, depois da Revolução Francesa foi instituído isso. Você tinha uma norma para que cabesse àquele caso, entendeu? Então se o caso, toda vez que tivesse um caso concreto, esse caso concreto iria ser estabelecido de acordo com a norma prevista para aquele tipo de ação humana. No entanto, o modelo tradicional da escola da exegese demonstrou-se insuficiente para solucionar todas as demandas levadas ao julgamento pelo judiciário. Em muitas hipóteses, havia evidente lacuna legal a respeito do tema, e em outros casos, a mera aplicação silogística da lei traria imperfeições na busca da vontade do legislador.
A escola de exegese francesa teve correspondentes em vários países. O pandeticismo na Alemanha, a escola analítica, que era a Analytic School de Austin, na Inglaterra, entre outras que não cabe discutir.